Por que perdoar é tão difícil? Porque tem momentos na nossa vida que nós nos perguntamos: por que nós passamos por isso? Porque às vezes nós nos encontramos em oração, às vezes machucados, sofrendo, e a gente para e nessa oração pergunta para Deus: por que isso comigo? Se a gente olha para a Bíblia, a gente também pode fazer essa pergunta. Muitas vezes a gente vê pessoas que sofreram e conseguiram perdoar, mas tiveram outras pessoas que, ao sofrer, não fizeram a mesma coisa. Pelo contrário, agiram com vingança. Por que essas pessoas não perdoaram? Muitas vezes, quando alguém nos fere, o que nós queremos é o quê? Nós queremos justiça. Nós, como seres humanos, clamamos por justiça. Muitas vezes, quando nós somos feridos, nós queremos respostas, mas nem sempre nós encontramos as respostas que nós esperamos. Por que essa pessoa fez isso comigo? Por que Deus permitiu eu passar por isso? Tem duas compreensões que, na mensagem de hoje, eu quero trazer para os irmãos que, ao aprendê-las, foi essencial na minha vida. E eu gostaria de, através da palavra de Deus e da história de um homem, José, mostrar dois entendimentos que, se nós tivermos, nós vamos conseguir perdoar o nosso próximo. Lá em Gênesis 50, como o nosso irmão Juan bem leu, nós vemos a história de José, um homem que passou por muitas coisas. E lá no começo, no versículo 15 até, deixa eu só abrir minha Bíblia aqui também para poder acompanhar. No versículo 15 a gente vai ver que os irmãos, eles fizeram uma pergunta, e essa pergunta é tanto quanto interessante. É uma pergunta de medo. Eles falam assim: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Por que será que eles perguntaram isso em certo momento da vida deles? Jacó, o pai de José e de todos que estavam ali se perguntando, tinha acabado de morrer. E digamos que esses irmãos aqui viam Jacó como uma proteção. É como se o Jacó fosse o intercessor ali na família, o pai. Então José, ele só não se vingou da gente porque Jacó está aqui, o nosso pai. Mas agora que ele morreu, será que ele não vai se vingar? Será que não chegou a hora de José acabar com a gente e retribuir todo o mal que a gente causou para ele? Lembra o que os irmãos fizeram com ele? Venderam por 20 pratas aos ismaelitas. Então esses irmãos, eles fazem essa pergunta aqui com medo. Com medo. Mas lá embaixo tem uma coisa muito interessante que José, ele vai responder, porque os irmãos, ao fazerem essa pergunta, a gente vê que no versículo 16, eles imediatamente mandaram um recado para José. E no versículo 16 diz que esse recado dizia: antes de morrer, teu pai, Jacó, nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, o teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Até aqui. Eles fazem o pedido como se fosse o pai pedindo para José o perdão dos irmãos, e logo após isso todos se prostram perante José. Essa cena é um tanto quanto interessante, mas não o que os irmãos fazem para José. O que me chama a atenção aqui é a resposta que José dá para eles. Vamos ler de novo aqui no versículo 19? José diz para eles: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Essa pergunta aqui é uma pergunta
importantíssima na hora de perdoar. E essa é a primeira compreensão que eu quero trazer para os irmãos. A primeira compreensão que nós devemos ter ao perdoar alguém é essa compreensão de pensar: eu posso estar no lugar de Deus realmente? Será que eu sou capaz? Será que eu posso me colocar no lugar de Deus? Porque quando eu decido não perdoar, será que eu não me coloco no lugar dele? Algumas pessoas não foram como José aqui nessa história. Algumas pessoas não entenderam isso ao longo dessa jornada. Eu posso citar alguma delas aqui. Lá no começo, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles pecaram. E por que eles pecaram? Porque eles quiseram ser como Deus. Quando a serpente os enganou, ele falou: olha, se você comer daquela árvore, vocês vão ser como Deus. E eles acreditaram nessa mentira porque eles queriam ser como Deus, e a gente sabe o que aconteceu na vida deles. Quando Caim matou o seu irmão Abel, ele pensou que tinha o direito de decidir sobre a vida de Abel, do seu irmão. Na realidade, o que ele fez ali foi usurpar o direito de Deus. Outra história que eu pensei aqui também, quando Amnon abusou da irmã de Absalão, Tamar, o que Absalão fez? Ele foi e matou Amnon, porque ele pensou que ele tinha o direito de fazer isso. O PC falou aqui na aula dominical sobre o servo impiedoso. O servo impiedoso foi perdoado de uma dívida enorme. Ele não era capaz de pagar aquilo. Depois de ser perdoado, ele encontra alguém que deve ele. Em vez de ele seguir o mesmo exemplo, ele não segue. Ele joga essa pessoa na prisão. Será que ele entendeu o lugar dele? Será que essas pessoas entenderam qual é o lugar de Deus e qual é o seu lugar? É isso que nós devemos pensar aqui. Eu tenho uma história, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um amigo, e é uma história triste, mas me faz pensar exatamente nesse tema. Tive um amigo que eu cresci desde 10, 11 anos da minha vida, a gente sempre brincou e jogou futebol junto. E a história dele é triste porque eu me lembro que mais ou menos quando ele tinha seus 15, 16 anos, ele viu seu pai ser assassinado do lado dele. Então ele saiu de carro um dia com seu pai, e seu pai estava num lugar, nesse lugar vieram e assassinaram seu pai, na frente dele. E eu lembro que ele saiu tão revoltado dessa situação, com tanta mágoa e tanto ressentimento, que ele falava: essa pessoa vai pagar. Você pode ter feito isso, mas você vai pagar. E eu via na internet, ele fazia publicações de fotos e falava: que saudade de você, pai, eu vou te vingar. E postava fotos. Não deu 2, 3 anos, ele foi e matou o rapaz que matou o pai dele. E aí a gente pensa que a história vai parar aí, mas no final a gente compreende que isso só piora cada vez mais. Quando eu ainda já estava longe, nem estava mais na minha cidade natal, em Campinas, eu soube da notícia que ele também morreu. E, se eu não me engano, foi alguém da família desse rapaz que assassinou ele. Ou seja, não entendeu o seu lugar. Não entendeu que a vingança, a retribuição, não pertence a nós. E a vingança, ela gera isso. É um ciclo sem fim. Ele vingou o pai, a família vingou o outro, e assim continua o ciclo. Então, a que fim será que isso chegará, né? A palavra de Deus diz em Romanos 12, 19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tem outra passagem que diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo.
mas agindo com juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Essas passagens falam que a ira pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, e Ele é o único juiz, o único legislador. E essa pergunta é interessante, né? Quem somos nós para querer ousar julgar, condenar, agir como Deus? Não faz nenhum sentido. Quando a gente para olhar para a Bíblia, não faz nenhum sentido. É algo difícil de seguir? Sim, mas não faz nenhum sentido. Esse lugar de condenar, o lugar de julgar, o lugar de retribuir, a vingança, não pertence a nós, pertence a Deus. Se a vida de Caim não fosse daquela forma, o que será que teria acontecido? Porque se a gente para olhar para o final, eu falei do final da história desse amigo meu, que foi a morte, mas se a gente para olhar para a vida dessas pessoas que eu citei também, o final foi triste, porque a vida de Caim teve a sua descendência amaldiçoada, por querer tomar o lugar de Deus. Adão e Eva, por se colocar no lugar de Deus, também foram expulsos do jardim. Absalão foi assassinado. O servo impiedoso foi preso. Todas essas pessoas chegaram a um lugar ruim. Então, o que nós podemos aprender com isso? A palavra de Deus diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E esse outro versículo diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. José, ele entendeu que ele deveria diminuir e Deus deveria crescer. José entendeu que a glória, todas as coisas, era para Deus e não para ele mesmo. Foi por isso que ele não pagou o mal com o mal. Foi por isso que ele não retribuiu o que os irmãos mereciam. É por isso que ele chegou a essa pergunta: estaria eu no lugar de Deus de fazer isso? Hoje nós também podemos pensar sobre isso e perdoar o nosso próximo, assim como José, ele fez aqui nessa história. Tem mais uma coisa interessante aqui no versículo 20, que não é somente a pergunta, a compreensão de José de não estar no lugar de Deus, mas tem mais uma coisa que ele entendia para perdoar os seus irmãos ali. No versículo 20 diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Dando uma recapitulada na história de José, eu sei que os irmãos estiveram ouvindo pregações no livro de Gênesis durante bastante tempo, mas se a gente dá uma recapitulada na vida dele, a gente pode entender o que ele está falando aqui. Lá no começo da história, o que ele faz? Ele tem um sonho, e nesse sonho ele conta para a família que os irmãos, toda a família, iria se prostrar perante ele. E a Bíblia mesmo já conta que, desde essa época, os irmãos dele já tinham ciúmes de José, porque eles achavam que Jacó gostava mais dele. Só que depois que ele contou esse sonho para a família, o ciúmes cresceu, a raiva dos irmãos cresceu cada vez mais. E aí até diz a Bíblia, né, que o que eles fizeram? Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. A primeira coisa que aconteceu, os irmãos tiveram raiva, tentaram matar José, acabaram não matando, mas venderam ele por 20 peças de prata. José foi parar lá no Egito, longe da sua família. Mas a história não termina aí. Versículo 10 diz: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela
e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: "Deite-se comigo." Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhes disse: "Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa." José foi vendido ao Egito e a gente pode pensar que era uma situação difícil que ele estava passando, mas ele se deu bem no Egito, porque a gente vê na história que Potifar se agradou dele e deixou ele aos cuidados da casa. Então ele estava muito bem administrando a casa de Potifar. Só que num certo dia a mulher dele, mulher de Potifar, tenta ir com José, né, para a cama. E isso cria um certo problema ali. José, ele permaneceu fiel ao Senhor, porque embora essa mulher ela quisesse fazer ele pecar, ele continuou sendo fiel a Deus. Só que o problema é que a mulher inventou uma história para Potifar, e Potifar acreditou na história dessa mulher, e José foi lançado na prisão. E ali na prisão, José passou muito tempo. Diz a Bíblia que ele esteve com outras pessoas nessa prisão. Só que José também não parou na prisão. Conta a Bíblia, já no final da história de José, que o rei do Egito, ele manda chamar José. E o faraó diz: olha, prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Em toda essa situação que José passou, a gente poderia pensar que era o fim dele e ele não ia chegar a essa posição. Mas ele saiu da prisão, porque o faraó teve um sonho e contaram a faraó que José interpretava sonhos pelo poder de Deus. Então José foi chamado pelo faraó, interpretou o sonho de faraó, e faraó se agradou tanto disso que colocou ele como governador de todo o Egito. Por que eu estou contando essa história de José novamente? Por que eu estou recapitulando? Algumas pessoas já me disseram o quanto é difícil perdoar. Algumas pessoas já me disseram que não são capazes de perdoar. Olha só o que essa pessoa fez comigo, olha só o que ele fez comigo. E realmente, quando alguém nos fere, isso não é bom. Essa pregação não é para dizer que o mal não é mal. Mas nesse ponto eu quero mostrar como Deus ele é capaz de cumprir com os seus propósitos. Mesmo quando coisas ruins acontecem na nossa vida, como aconteceu na vida aqui de José. Eu conheci a história de um jovem que ele e seu irmão, desde pequenos, cresceram num lar difícil, onde seus pais constantemente brigavam. Os pais alcoólatras e esses dois pequenos, de mãos atadas, não sabiam o que fazer quando seus pais brigavam. Mas tinha uma coisa que eles sempre faziam quando as coisas ficavam difíceis. Eles oravam. Eles buscavam a Deus. Hoje, esse jovem, o seu irmão, a sua mãe, todos esses três estão buscando a Deus e servindo a Ele, para a honra e glória do Senhor. Somente o seu pai não se entregou ainda, mas 3 pessoas já se entregaram.
Essa história me faz pensar exatamente no que José passou aqui. Porque a vontade de Deus, ela nunca pode ser impedida. Embora a gente pode ser privado de coisas aqui nessa vida, quando alguém nos fere. Mas a vontade de Deus, ela não pode ser impedida. Uma atitude contra você, uma palavra contra você, alguém pode te humilhar, te traumatizar, te machucar, pode até te privar de coisas que você gostaria de fazer. Mas a palavra de Deus, a vontade dele, jamais pode ser impedida. Deus diz em sua palavra, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 21, aqui de Gênesis 50, diz: por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Agora olha essa passagem comigo. Lucas 23:34. Jesus lhe disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então dividiram as roupas deles, lançando sortes. O que tem de comum nessas duas passagens que eu acabei de ler? A de José e a de Jesus. Ambos, nessa situação, poderiam destruir as pessoas que estavam ali, as pessoas que o feriram. Jesus, com aquelas pessoas gritando contra ele, poderia acabar com todos ali. José poderia destruir os seus irmãos, mas por que eles não fizeram isso? Porque eles compreendiam o que nós estamos falando através dessa mensagem. Eles entendiam, Jesus entendia que a vingança pertencia ao Pai. José entendia que a vingança pertencia a Deus. Eles entendiam que o mal, ele realmente é mal, mas nenhum mal pode frustrar os planos de Deus. Eles entendiam que o perdão não é só não desejar o mal à pessoa, mas sim desejar o bem, fazer o bem por ela. E foi isso que José fez. Diz o versículo 21 que ele sustentou os seus irmãos. Ele não somente perdoou, mas ele sustentou. Jesus não somente orou a Deus falando, perdoa-lhes, mas ele se entregou na cruz por todos aqueles que estavam maltratando ele. Então, eu deixo essas compreensões como pensamento para nós, para que a gente possa lembrar que os propósitos de Deus acontecem independente se alguém me fere ou não. Que eu tenho o meu lugar e Deus tem o lugar dele. E o meu lugar nunca vai ser o lugar de julgar, de condenar, de retribuir o mal para alguém. Isso pertence a Deus porque Ele é perfeito, nós não somos. Vamos orar. Senhor poderoso, nós estamos aqui entregando essa mensagem, Pai, e agradecendo porque o Senhor nos trouxe ela. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina, Pai, através da sua palavra, através dessa história, como nós podemos perdoar. O Senhor sabe do coração de cada um aqui, o Senhor sabe o que cada um vive e passa, e passamos por coisas difíceis, Deus. O que é que nós muitas vezes, Pai, temos passado em nossa vida? Será que alguma pessoa falou algo contra nós? Será que alguma pessoa tomou uma atitude contra nós, Deus? E o que nós temos tentado fazer no seu lugar, Pai? Se vingar, condenar, esperar que a pessoa sofra, que nós possamos lembrar que nós podemos deixar todas essas coisas nas suas mãos e o Senhor cuidará. A gente não consegue mudar as situações que nós passamos, embora queremos justiça, explicações, mas podemos confiar no Senhor, porque onde o homem planeja o mal,
o Senhor é capaz de fazer o bem. Nos ajude a crer, Pai, e ter essa compreensão para perdoar, seja quem for nas nossas vidas. Nos dê força e nos ajude. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.